noite, eu sou a Yasmin, do Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados da Unesp de Bauru, e nós estamos fazendo entrevistas devido à comemoração do aniversário de 60 anos da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Bom, meu nome é Deusana Machado, sou geóloga pela Universidade Federal do Pará e fiz mestrado e doutorado na área de paleontologia. Por isso, hoje exerço essa profissão. Boa noite, Deusana. Vou começar fazendo algumas perguntas para você. A primeira que eu quero te fazer é o que te motivou a entrar no ramo da ciência. Bom, primeiro eu fui criada na minha casa porque minha mãe era arqueóloga do Museu Paraense Emílio Guild. Fui criada na reserva técnica da arqueologia. Então, minha vida era o Museu Guild, o Zoo Botânico, porque no Pará é um local onde a gente ia muito passear no final de semana, era uma área de lazer, Então, meu contato, com coleções, com animais, com plantas, isso faz parte, da cultura paraense, Então, como minha mãe era arqueóloga, meu pai era professor de biologia. Então, obviamente, depois que eu fui perceber, muito tempo atrás, que eu acabei indo, uma conjuntura dos dois, porque na verdade eu comecei querendo ser arqueóloga, tá? Óbvio, esse imaginário, total, Quando vivenciei. muita gente, E a minha mãe tinha uma questão, como ela era historiadora, ela achava muito limitado a área da história. E aí ela tinha uma amiga que era geóloga, que faz, está aposentada agora, mas sempre exerceu a paleontologia, como profissão. E eu queria que eu fosse conversar com ela. E aí eu fui conversar, e ela me deu uns livros sobre geologia para ler. E nessa passagem, eu olhei a ideia da paleontologia. Eu falei, não, é isso, não é arqueologia que eu quero. Eu já gostava, eu tinha coleção de conchas. Então, só foi unir, e hoje eu sou especialista em bivalvia, Então, essa vontade, essa paixão pelas conchas é muito antiga, E aí a paleontologia, ela só fez unir os meus amores, meus interesses, que é a arqueologia, a biologia, E amei ser geóloga. Eu acho que foi a melhor coisa, Eu me sinto, para mim, mesmo hoje trabalhando numa área bem paleobiológica, Legal. A gente conseguiu ver que a Verinha também falou isso, que ela teve muita influência dos pais. Eu acho que... A gente influencia, sim, os nossos filhos. Tenho certeza disso. Bem legal. E você teve alguma participação com a Sociedade Brasileira de Paleontologia? Sim, eu fui já da secretaria, eu fui secretária da sociedade, exatamente foi na gestão com o Ismar, era o presidente, acho que a Rita era a tesoureira, agora fugiu a memória, mas era eu, Rita, Ismar, que eu lembro bastante, e foi quando a Revista Brasileira de Paleontologia foi criada. Então eu sou da gestão em que a sociedade criou a Revista Brasileira. Isso de perto. Eu sou, exatamente, eram questões bem complicadas por causa das anais da Academia Brasileira de Ciências, estavam exagerando, em colocar os trabalhos, as pessoas iam começar a ficar, todo mundo estava reclamando que não tinha um espaço para publicar. E aí a sociedade realmente, aí foi o Ismar, não sou eu, mas o Ismar foi o mentor disso. Acredito que outras pessoas, mas eu não espero não estar sendo injusta com ninguém, Mas eu lembro muito bem da nossa gente sentado numa reunião e a ideia era vamos criar a revista para que a gente possa colocar um espaço para que os paleontólogos brasileiros publiquem. Como é que foi o retorno dessa revista? Logo de primeira já foi? Olha, primeiro volume, primeiro ano, ele foi um histórico sobre a paleontologia do Brasil.
Então, não sei se vocês já tiveram chance de ler, é uma coisa bem interessante, que foi uma de todos os paleontólogos que passaram, né, desde a fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia, alguns antes até, e mostrando uma trajetória de como a paleontologia foi crescendo no país. Muito legal isso, porque você acaba dando uma divulgada na paleontologia, sim. né? Que não, e a gente tem que retornar isso. Essa é uma coisa que eu sinto falta, né? Da gente retornar essa memória da paleontologia. Né? Ela tá meio... É muito importante. Tá meio paradinha. E agora, como foi a sua participação como mulher na área de paleontologia? Olha, eu vou ser assim, muito sincera. Eu sou, obviamente, sou do Pará, sou de uma região extremamente machista, né? E eu fiz uma universidade de homens, né? Na época, quando eu passei, foi a maior turma de 35 alunos, foram 6 mulheres. Essa foi a maior, mas dessas 6, só 3 terminaram o curso. Mas eu vou, assim, de verdade, as pessoas podem até tido algumas questões, né, preconceitos em relação à mulher, mas a minha turma, por sinal, eu nunca senti absolutamente nenhuma diferença. Óbvio que se a gente tirasse um pouco de nota alta, era porque a gente era mulher, né? E o professor dizia, eu vou dizer assim, esse é o preconceito mais real que eu tive. Facilidade, essas coisas? Não facilidades, é no sentido de que porque a gente era mulher, o professor corrigia nossas provas com um pouco mais... A culpa era do professor. A culpa era do professor, não eu que me jogasse, eu nunca engraçado, pelo menos nunca senti por parte dos meus colegas. Ao contrário, quando a gente ia para o campo, a gente era protegida por eles. Eles tomavam, né, conta da gente, era sempre a gente ficava meio... eles eram protetores, porque a gente ia para a região realmente também, a gente ia para a região complicada, né? No Pará era área de garimpo, tinha área de garimpo, a gente trabalhava lá com rocha dura, nem era paleontologia, eu nem tive paleontologia. A minha sorte é que quando eu entrei na universidade, eu entrei em março de 1982. Em abril de 1982 eu estava estagiando no Emílio Guild. Não porque minha mãe estava, não, porque minha mãe já tinha saído nessa época, ela só voltou mais tarde. Mas porque estava abrindo a sessão de geologia, reabrindo a sessão de geologia e paleontologia. Você tinha um contato com o lugar, né? Eu, como a Fernanda, aquela geóloga, era do Museu Guild e era uma amiga da minha mãe, eu fui conversar com o diretor, que era um geofísico. Ele veio da geologia e foi abrir a sessão, reabrir a sessão de geologia e paleontologia. Então, a minha vida na geologia do Pará também foi um início, um retorno de várias ideias sobre paleontologia. Legal. Então, desculpa. Não todo. Então, nem na sua graduação, na pós, mestrado, doutorado, nunca você viu por parte de homem ou qualquer pessoa falando mulher frágil, na área da mulher? Não, nunca nesse sentido. A única questão, assim, pode até ser que falassem, mas nunca chegou a mim. Eu acho que, assim, dizer que não existia, gente, é muita imaturidade da minha parte, né? Seria dizer, muito inocente, que não. Não é isso. Eu tô dizendo que, eu não sei se também eu sempre fui uma pessoa que eu não liguei muito porque as pessoas falavam. Eu tinha um objetivo muito grande do que eu queria, do que eu quero ainda, né? Então, eu não me importo muito o que as pessoas acham, a não ser, claro, pessoas muito queridas, que aí, óbvio, elas vão magoar a gente. Mas todas as pessoas que se aproximaram me deram muito apoio. Claro que existia, não vou negar a você, pessoas nem muito ligadas, eram paleontólogos, mas eram paleontólogos diferentes, que obviamente cantavam, né? Nem sei se eu posso falar isso, porque é uma coisa... depois eu conto extra a vocês, né? Existe, sim, alguns profissionais que tentavam, sim, assediar. Isso eu não vou negar a você, tá?
Mas isso nunca impediu, nunca foi para mim, nunca foi algo que foi vetado a minha ascensão ou a minha ida a algum lugar. Tá? Não quer dizer que não existiu. Mas não. Mas para mim não houve nenhum. Se houve, foi tudo pelos bastidores, foi tudo uma questão de, sei lá, Nada que te prejudicou na sua determinação. na minha determinação, não. Claro que na vida sempre vai ter gente que vai gostar de você e vai te colocar para baixo, vai te querer puxar o tapete. Gente, isso não é só ser paleontólogo. Isso basta você estar num meio social, né? Tem isso, sim. A vaidade humana, tem. Principalmente na área científica, né? A vaidade humana é um problema muito sério. Agora, vai depender de como você lida com isso, né? Se você começar a ir para trás dizendo, não vou, aquela pessoa é ruim, deixe nascer o que ela quiser, né? Contanto que ela não realmente te vete de muitas coisas e te prejudique. E do lado de fora, não dentro da paleontologia, por você estar inserida nessa área, pessoas de fora... Sim, eu tive muitos problemas com namorados, né? Porque como viam na presença... Na viagens, às vezes eu era a única mulher. Então imagina, tu tem 30 alunos, eu era a única mulher. Professores também, nós tínhamos muito poucos professores em paleontologia. Então isso também, eu ia para campo. Mas mesmo assim, qualquer coisa que aconteceu comigo, eu posso dizer que muitas das coisas foi porque eu quis. Não foram nada de assédio. Claro, assédios vão existir, porque era normal isso. Tá? Agora até que está muito mais tranquilo, né? Na época era barra pesada, assim, no sentido... Mas isso não por eu ser geóloga, por estar no meio onde eu estivesse, principalmente... E eu sou de uma região onde tem muito mais mulher do que homem, então as mulheres sempre foram muito mais atiradas, no sentido, do que os homens, né? Porque tem uma diferença pro sul, né? Algumas pessoas até do sul, quando a gente, não sei se você teve contato com alguém da região norte, o pessoal da região norte, você vai para casa, eu te conheci agora, eu te levo para minha casa. Isso não acontece em regiões sul e sudeste. Então, esse choque foi o que aconteceu, por exemplo, é um choque cultural, não por eu ser da geologia ou da paleontologia. Sim, por eu abraçar, gostar de beijar, sim, as pessoas interpretam mal você. Então, nessa área, você não diria que já sofreu algum preconceito ou discriminação por ser mulher? Não me vejo assim, vou ser super sincera. Posso estar sendo ingênua. Nada que eu, ou não sei se eu estava muito bem acompanhada de pessoas que talvez blindassem isso. Isso é uma possibilidade, né? Eu tive pessoas que me ajudaram muito, que foram super solidárias. Não me senti... Todas as questões são muito mais políticas. O que eu sinto, as coisas que aconteceram comigo foram muito mais políticas, mas não por eu ser mulher. Entendeu? Eu, pelo menos, não vi. Ou eu não almejava aquilo, a pessoa pode ter feito isso, mas eu não almejava aquilo. Então, para mim, se fez ou deixou de fazer, não interferiu. Agora, políticas, não. Políticas, sim. Políticas não no sentido, mas é sentidos das junções, das formas como as pessoas pensam, veem, de homem, de mulher, não importa de onde vem, né? Sim. E você acha que tem eu posso dizer, você acha que a área da paleontologia ela é valorizada? Tipo, é reconhecida? Acho que agora, eu sou uma geração que vocês não vão entender isso não, né? Porque eu sou antes do Jurassic Park, né? Então, realmente a paleontologia, ela mudou muito, mundialmente, tá? Algo assim, estrondoso. O antes e depois do Jurassic Park.
Assim, realmente a paleontologia deu uma guinada, assim, fenomenal. A gente era muito aquele naturalista, aquele cientista que ficava lá nas coisas das velhas, sujas, né? Não era muito conhecida. Aos olhos da população. Aos olhos da população. A gente já não é agora, né? Imagina isso na década de 80. Imagina as pessoas que eram de 60 ainda por cima. Né? E agora em dia procurou mais a parte de vertebrados ainda. Isso, exatamente, porque os filmes eles levaram a isso. Houve um crescimento muito grande, foi ruim. A ascensão também do petróleo, onde a micro, ela começou a ser substituída pelos invertebrados. Não esqueça que os invertebrados foram os primeiros a darem datações para o petróleo, né? Do campo, né? Só que depois que apareceu e vamos dizer, a micropaleontologia começou a ser uma ferramenta mais potente, praticamente os invertebrados desapareceram. Os vertebrados tinham aquela dificuldade, né, de coleta, com o Jurassic Park, gente, agora não tem outra coisa. Os dinossauros sempre foram, mas eu falo os outros elementos, né, os grandes, a megafauna também. Então, não que dá um retorno, né, o que é mais pesquisado, é o que eles acabam investindo mais. Exatamente. Então, como eu falo para você, sentir menosprezada por ser mulher ou ter sido retirada de algum lugar por ser mulher, eu acho que não. A questão foi muito mais política, né? Eu vou coligar com quem eu estou no meu lugar, né? Ou vai me dar alguma coisa. Então, eu vejo mais dessa forma, tá? Aliás, eu sempre olhei mais sobre esse viés. Não quer dizer que não existam. Então, juntando isso sobre as pesquisas serem valorizadas no Brasil. Olha, as políticas, não temos uma política de pesquisa científica. Não há um comitê. O que existe é um imediatismo. Vamos trabalhar as questões da água, porque lá de fora disseram que a água está acabando e nós temos que fazer. Então vamos agora para... Agora, as questões, né, de biotecnologia, porque é genética. Então, essas políticas que o CNPq, né, ele abre, é muito pontuais, né, perto do que a gente precisa. Sim. Né? E a paleontologia, a gente teve uma sorte, mas que foi política, se você conhecer depois os bastidores, se um dia vocês puderem, como saiu aquele edital, né, da paleontologia nacional, em favor da paleontologia nacional, né, de 2010. Então, isso que a gente precisa, acho que mais, sabe, é que tem um fomento, né, pra gente. Mas é mais complicado. Não é o suficiente, assim, não. Dizendo. Muitos cientistas desistem de carreira. Desiste. Agora, então, vocês vão passar por um período mais sério ainda. Que foi o que eu passei. Eu passei quase 10 anos desempregada. Que foi exatamente no momento último concurso, 87. Então eu estava, meu doutorado foi a minha última chance, por acaso apareceu uma vaga na Unirio de substituta, né? Eu casei, morei. Então, muitas coisas mudaram, né? Mas em relação a isso, tem as questões das políticas públicas realmente em pesquisa que não são realmente referendadas, né? São muito pontuais, né? E de quem dá dinheiro, né? Então, isso é perigoso também. Como você se sente sendo uma mulher na ciência? É a mesma coisa sendo uma mulher na paleontologia, mas de uma maneira mais geral? Não, o que eu sinto, por exemplo, mas foi opção minha, por isso que eu digo, a mulher ela tem um denominador que as pessoas... Bom, eu falo por mim, como eu estou dizendo, não vou falar por todos, porque não é, talvez não possa ser de todos. Mas a mulher, a gente está no meio, eu tive muita sorte de ter uma pessoa do meu lado para ter um filho e ter alguém que me ajude, que você possa ir a campo, que você possa ir... Mas é muito difícil quando você tem filhos. Então, acho que a mulher ainda tem isso na sociedade. Quando você tem filhos,
é uma carga para você. Então eu deixei muita coisa, eu deixei de fazer muita coisa depois que eu tive filho, né? Mas é uma opção, foi uma opção de vida. Eu acho, por isso que eu falo que não, foi uma opção. Isso acontece com muitas mulheres, né? Mas aí é uma questão pessoais, né? De como você, se você quer, como é que você quer criar seu filho, como é que você é possível criar também, não é? Não estou dizendo que uma pesquisadora, né, renomada e tal, elas pagam preço, gente. Não tenho dúvida nenhuma que uma pesquisadora extremamente renomada, que tem filhos pequenos, paga um preço alto. Tá? Isso é muito claro. Por isso que você começa a ver um monte só de homem, além de ser um meio de homem, né? Isso é o problema, para mim, eu acho que na paleontologia. A parte do problema da mulher na ciência, muitas vezes perde oportunidades por causa disto. Mas porque a gente opta por isso. Né? Às vezes nem opta, né? Algumas não tem nem... É o que vai. Porque você tem a sociedade. Se você quiser dizer assim, Dozana, você se sentiu menosprezada? Não, eu optei porque ele dizia assim, você quer ir para campo, você quer esse projeto? Eu não vou me dedicar 20 horas a um projeto se eu tenho uma criança e um horário para sair. Né? Não tem como. Então, a nossa estrutura ainda de sociedade coloca a mulher nessa posição. Então, não diria, é machista? É a sociedade que é machista. Não foi você que deixou de ter oportunidade, mas você optou em ter a oportunidade de não ir naquele momento. Então, isso vai te atrasando. Se você olhar as pessoas que publicam, elas não têm filhos, né? Elas estão toda hora trabalhando. Ou se tem normalmente é um homem. Por que é um homem? Porque nós temos uma sociedade em que ele tem uma mulher que fica segurando, né? Que pode trabalhar tão bem quanto, mas ela se vira em todas as áreas. Bom, é complicado, né? Então, o que eu falo da ciência, não é que eu acho assim, me sinto na ciência por opções que eu tomei, tá? Não vou dizer que eu poderia muito bem, mas eu não quis pagar esse preço de deixar minha filha sendo cuidada por outros. Mas foi um preço que eu quis pagar. Você acha que essa igualdade de gênero um dia o Brasil ainda chegará nisso? Olha, nós temos que mudar muito, infelizmente. A gente está vendo agora, né? Acabamos de ver que esse Brasil não está pronto para entender realmente sobre isso. Perto de você sempre vai ter alguém, vai ter uma pessoa que vai estar sofrendo, que vai estar sendo colocada. Mas eu acho que é uma questão da gente realmente se posicionar, né? Agora eu acho o pessoal jovem melhor do que a minha geração. Assim. A gente era mais acomodada, né, com isso. Achava que era mais... Não ia resolver se brigasse. Não, brigaram, jeito, né? Então... Foram brigando, né? Não é? Mas eu acho que essa geração está um pouco mais... E eu acho que também tem a ver com os meninos estão sendo criados também. Então, quando eu falo assim da ciência, vocês dizem, Dozana, você está falando de outra coisa. Não, eu não estou falando, não. Nós somos tudo isso. Né? Eu não dizer, eu sou cientista. Não, eu sou cientista, eu sou mãe, sou mulher, né? Sou esposa. Eu sou um todo. Então, você tem que dar conta dessas personagens que você... Eu sou professora, né? Sim. E para acabar, que conselho que você daria para jovens que querem entrar nesse ramo da ciência? Olha só, gente. Fica difícil, mas eu diria que se você tem paixão, meta a cara. É muito bom. Ser feliz, vai em frente. Acho que ser feliz com o que você faz, gente, supera qualquer coisa que você possa vir a sofrer. Né? Batalhem pelo que quer, foco no que quer. Né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena ser feliz. Eu fico muito triste
quando meus alunos vão dizendo, eu vou fazer isso porque é mais fácil. O mais fácil nem sempre é o que a gente realmente quer. Sim. Então, para vocês, encarem o que vocês querem com paixão. Porque tudo com paixão a gente faz bem feito, a gente, sabe, se desvia dos problemas. Não importa quem olha, desolha para você. Você tem convicção do que você quer, você tem convicção do que você ama, do que você quer gerar para essa população, né? Então não importa o que os outros pensem de você. É importante que você tenha essa felicidade de estar, sabe, sempre com um sorriso, de estar aí para trabalhar bem. E olha, a gente engole muito sapo para poder as coisas acontecerem. Mas às vezes esse sapo fica sem, né? Sem motivação porque você está tão bem com você, porque você faz o que gosta. Gente, não tentem se desviar para o caminho mais fácil. Vai dar... Vale a pena. Vale. Isso vale a pena. É hard. É muito difícil. É muito batalho. É se dedicar. Aproveitem exatamente esse momento que não tem nenhum empecilhos, né? Não sei... às vezes a família não gosta que você viaje, ou o marido não gosta, ou tem filho. Quando tem filho, as coisas vão diminuir. Não diminui para o homem, porque a gente acaba assumindo também isso, tá? Essa estabilidade. Então também nós erramos um pouquinho quando a gente faz isso. Mas é opções de vida. Acho que não é uma questão de você se sentir menos ou mais. Tá? Muito obrigada, Deusana. Muito obrigada a vocês por estarem aí com a gente hoje.